muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, o momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você nessa manhã para meditar junto comigo no capítulo 33 do livro de Jó. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou meditar junto com você, versículo por versículo. E para isso eu vou utilizar essa tradução da Bíblia, que é a tradução Nova Bíblia Viva, a tradução NBV. Que é uma tradução que você vai perceber que tem um vocabulário bem acessível, bem parecido com a forma que a gente se comunica no dia a dia, e isso vai fazer com que você tenha pleno entendimento e compreensão do que você vai estar meditando, e isso vai te ajudar a ganhar mais profundidade, né, na palavra de Deus, a ter mais prazer de estar em contato com a palavra de Deus, porque você vai começar a compreender. Bom dia, Cíntia, Deus abençoe, minha irmã, que bênção que você está aqui, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. E hoje nós vamos então meditar em Jó 33. E antes da gente começar, eu queria fazer uma oração com você. Mas de novo eu tô sentindo a direção de Deus da gente orar de forma diferente, né? Ontem nós oramos o Salmo 91 aqui juntas. E hoje nós vamos orar o Salmo 23, pode ser assim? Vocês topam? Bom dia, Noélia, Deus te abençoe, minha irmã, que bom que você tá aqui. Vamos lá então abrir em Salmo 23, vamos orar esse salmo aqui nessa tradução da NBV, da Nova Bíblia Viva. Vamos declarar esse salmo sobre a nossa vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 23, 1, nós vamos ler até o 6, diz assim: O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. O que você está precisando nessa manhã? Coloca diante do Senhor, Deus está aqui. Fala, Pai, eu preciso da minha família restaurada, do meu casamento restaurado. Senhor, eu preciso das minhas finanças restauradas. Eu preciso de uma multiplicação, eu preciso de uma provisão. Pai, eu preciso de saúde física. Pai, eu preciso de saúde emocional. Pai, eu estou buscando libertação de vícios, libertação de opressão. Ora ao Senhor agora e fala, porque Ele é o seu Pai, Ele é o bom pastor e Ele te dá tudo o que você precisa. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo de que preciso. Versículo 2. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito. Fala, Pai, eu recebo a Tua paz de espírito. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflita. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do Seu nome. E mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquila e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Ele é o meu bom pastor. Versículo 5. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidada de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Versículo 6. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez esse versículo 6? Declara aí com convicção, com fé e com ousadia. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom declarar a palavra de Deus e fazer dela a nossa oração. Nos envolvermos, né, com essa verdade e com a presença que nós sentimos ao declararmos essa verdade sobre as nossas vidas. Então deixa eu orar e consagrar esse encontro ao Senhor. Paizinho, obrigada por ter nos dirigido, nos atraído para a Tua presença, para estar nesse tempo de mesa. Obrigada, Senhor, por reservar um lugar para cada uma de nós aqui. O Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos escolheu, o Senhor fala com aquelas que estão presentes.
Obrigada, Senhor, por nos permitir estar aqui nessa manhã. Fala conosco, envolva agora a nossa mente, o nosso coração. Nos livra, Senhor, de toda distração, de toda falta de sabedoria, de toda falta de foco. Que nós venhamos estar entregues, prestando muita atenção, Senhor, atentas àquilo que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas nessa manhã. Nós cremos, ó Pai, que há um maná fresco sendo servido nesse tempo de mesa. E nós vamos desfrutar desse tempo contigo, ó Pai, desse tempo de qualidade contigo. Nos ajuda, Senhor, a receber a Tua palavra e não somente ouvirmos, mas nos tornarmos praticantes dela. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti esse encontro e te peço, Pai, a Tua cobertura espiritual, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu favor sobre nós e sobre os nossos amados nesse momento. Que nenhum mal chegue até a nossa casa, que nenhum mal chegue até a nossa vida, que nenhum mal alcance nenhum dos nossos que nós amamos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá meditar no capítulo 33 de Jó. Então ontem nós vimos uma transição aqui na nossa meditação do livro de Jó. Até o capítulo 31, a gente via ali uma conversa entre Jó e seus 3 amigos. E ontem nós conhecemos um novo personagem que entra nessa história, que é o jovem Eliú, que estava ali só atento, ouvindo a conversa, mas depois, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele se posiciona para falar um pouco mais sobre a soberania de Deus, sobre a verdade de Deus. E ele vai falar conosco hoje sobre isso. Hoje nós vamos aprofundar mais. Então hoje nós vamos entender que Deus se comunica conosco de várias maneiras. Muitas vezes nós que estamos distraídas e que não estamos ouvindo, que não estamos percebendo. Mas Ele fala conosco. E Deus, Ele levanta Eliú, né, que era um jovem observador que estava ali ouvindo, né, a conversa dos mais velhos, e de repente ele tem uma direção do Espírito Santo de Deus para se posicionar, para entrar na conversa e trazer uma nova perspectiva, revelando assim que Deus sempre está falando, mas nem sempre o homem está atento, revelando também que sabedoria não tem nada a ver com idade, que sabedoria é um espírito que tem dentro de você, e você pode orar para que esse espírito de sabedoria seja derramado sobre você. Ontem nós aprendemos que é possível que alguém, mesmo já tendo uma idade avançada, possa ainda ser uma pessoa tola. Por quê? Porque é movida só pelos seus desejos carnais e não pelo Espírito de sabedoria, não pelo Espírito Santo de Deus. Então, o fato de você ser jovem, isso não te desabona, porque Deus usa quem Ele quer. O que precisa ter no nosso coração é um coração quebrantado e que pede e recebe esse espírito de sabedoria. Então, que você peça esse espírito de sabedoria. Algo que Deus tem me direcionado também é para nós orarmos todos os dias, para que o Senhor nos dê um dom de discernimento de espírito, para que a gente possa discernir o melhor caminho, as melhores decisões. Nós estamos em um tempo onde nós temos oferta de muitas coisas, então são muitas vozes, muitos ruídos, muitas informações, muitas opções, e isso pode nos levar à confusão, da gente não conseguir mais compreender que caminho que eu tomo, qual que é o certo, qual que é o errado. E isso você só vai ter plena certeza quando você tiver esse dom de discernimento de espírito, porque o Espírito Santo de Deus vai testificar dentro de você: filha, não é esse o melhor caminho, é esse o melhor caminho. Às vezes pode ser o melhor caminho para todo mundo, mas não é o seu chamado, não é o propósito para a sua vida. Então peça ao Senhor nas suas orações: Pai, me abençoa com o dom de discernimento de espírito. Eu quero ser capaz de avaliar pelo Teu Espírito se algo é para mim ou se não é. Se é para eu falar algo ou se não é. É para eu tomar essa decisão ou se não é. Que eu tenha, sensibilidade para reconhecer a Tua voz dentro de mim, em nome de Jesus. E Eliú, ele tinha esse discernimento de espírito, ele tinha humildade, ele aguardou todos os mais velhos falarem, mas ali, movido pelo Espírito, ele se posicionou para poder falar aquilo que Deus estava ministrando no coração dele. Então vamos lá meditar no capítulo 33. Eliú vai dizer: Jó, ouça bem as minhas palavras, preste atenção no que eu vou dizer. Agora que comecei, não me interrompa, minhas palavras estão na ponta da língua. Escute os meus argumentos e verá que tenho um coração íntegro e que usarei de palavras sábias. O Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso é quem me conserva com vida. Ouça o que vou falar, depois me responda se for capaz.
Bem, aqui estou eu, um homem como você, diante de Deus. Eu também fui feito de barro. Não é preciso ter medo de mim. Minha mão não vai ser pesada sobre você. Ouvi bem o que você disse várias e várias vezes. Estou inocente, sou um homem limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Deus passou a minha vida numa peneira fina até encontrar algum pequeno erro e me acusar como seu inimigo. Ele prendeu os meus pés com correntes e examinou cuidadosamente todos os meus atos. Mas eu lhe digo que você já está pecando porque não quis admitir que Deus é maior do que o homem. Então o que Eliú está dizendo aqui? Eliú está dizendo que Jó, sim, ele reconhecia que o coração dele estava limpo, que as mãos dele estavam limpas, mas Deus estava usando aquele sofrimento para derramar um novo nível de unção sobre Jó, para levá-lo para um próximo nível. E todo aquele sofrimento fazia parte do propósito de Deus, e que nem sempre vai fazer sentido para nós. E nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, Eliú está dizendo, nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E esses caminhos não tem a ver com caminho em si, sabe, que você vai percorrer. Eu entendo hoje que são caminhos neurais, caminhos de pensamentos. Você precisa reconhecer o Senhor em todos os seus pensamentos. Ou seja, você pode até pensar que você está abandonada, que Deus não está falando com você, mas no final você tem que lembrar da palavra, você tem que lembrar que o Senhor disse, jamais te deixarei, jamais te desampararei. Então pode até vir um pensamento disfuncional, negativo, mas a palavra final, né? Eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, em todos os meus pensamentos, em todos os meus sentimentos. Então eu posso até ser levada por um sentimento negativo, por um pensamento negativo, porque eles vêm de acordo com aquilo que a gente tem visto, né, e ouvido. É assim que se formam os pensamentos. Só que nós precisamos compreender que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão ao nosso serviço, não são nossos senhores. Entenda isso. Seu pensamento não é seu senhor. Seu pensamento é o seu servo. Então ele pode até trazer, um servo pode trazer uma informação. Mas é o Senhor, né, o dono daqueles pensamentos, que vai dizer se faz sentido se envolver com aquela sugestão ou não. E nós, né, precisamos discernir e dizer, não, eu não quero acreditar nesse pensamento de morte, de desesperança, de tristeza. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é o que a palavra diz que eu tenho que fazer. Então, nós que somos cristãs, que amamos ao Senhor, nós não podemos nos mover pelo que nós vemos ou pelo que nós sentimos, mas nós nos movemos pelo que nós cremos. Então, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E esses caminhos, hoje eu entendo que são caminhos neurais, caminhos dos seus pensamentos. Quando os pensamentos negativos virem, e eles vêm, não tem como evitar, porque os pensamentos negativos eles são formados a partir daquilo que você tem alimentado a sua mente, o seu coração, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem assistido. E por mais que você tente se blindar, sempre você vai lembrar de algo negativo, né? Esse mundo jaz no maligno, então de alguma forma você vai ser influenciada, né, pelas coisas negativas. E isso pode trazer pensamentos de temor, de desesperança, de tristeza. Mas você pode até pensar por um momento sobre isso, mas você não pode ficar parada, você não pode deixar com que esses pensamentos de desesperança estacionem e façam morada, que acampem, que monte uma tenda aí no seu coração. Você tem que reconhecer o Senhor em todos esses caminhos, em todos esses pensamentos, falar assim, não, isso não é a realidade do céu sobre a minha vida. Esse é só um pensamento. E aí eu posso olhar para o meu pensamento e falar, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, mas eu não quero, eu agradeço por você me mostrar esse ponto de vista, mas eu escolho trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu escolho me lembrar de que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, mesmo esse extremo sofrimento de Jó, né, nós vemos aqui na palavra que ele perdeu todos os bens, perdeu todos os 10 filhos de uma vez, perdeu a saúde, perdeu a admiração da esposa, perdeu o respeito dos amigos, né, das pessoas que ele conviviam, da sociedade dele. Mas mesmo com essa adversidade, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas e que tudo coopera para o nosso bem. E tudo é tudo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então
Então, em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus, mesmo no momento de dor, mesmo quando a gente não compreender, porque de fato nós não vamos compreender tudo, nós somos seres limitados, a nossa mente é natural e nós servimos a um Deus sobrenatural. Então, tem coisas que você não vai conseguir discernir, é como se tivesse uma formiga aqui nas minhas mãos e eu tentasse explicar para ela o texto bíblico, tentasse explicar para ela aquilo que a gente está fazendo aqui. Ela não tem capacidade para conseguir compreender. Ou melhor, eu não tenho capacidade para transmitir esse conhecimento para ela. Então tem coisas que nós não vamos discernir. E tudo bem. Deus, ele não sabe errar, ele é soberano, ele é perfeito. E se não é pra gente entender, não é pra gente entender, é só pra gente confiar. Entra no lugar de descanso do Senhor. Entra no lugar de descanso do Senhor. Então, continuando o texto, deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, Eliú tá falando aqui, olha, Jó, eu ouvi que você disse que você é um homem limpo, sem pecado, que tá puro, sem culpa. Mas ele vai dizer, eu tô percebendo que você pecou porque você não tá admitindo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que mesmo na adversidade, mesmo no momento de dor, Deus está certo. Mesmo quando tudo está errado, Deus está certo. E aí no versículo 13 ele vai dizer assim, e por que você se queixa de Deus dizendo que ele não responde às palavras dos homens? E isso aqui é muito forte, eu vou até grifar aqui na minha Bíblia, porque quantas vezes a gente entra, né, nesse estado de questionamento e fala, Deus, por que você não fala comigo? Será que Deus não está falando mesmo? Ou será que nós estamos com os ouvidos fechados? Será que nós estamos distraídas? Será que nós estamos com foco no lugar errado? Deus está falando conosco sim, mas a gente não quer enxergar. Então vou dar um exemplo bem prático aqui para a gente poder compreender isso. Imagina que alguém te dá um feedback, ou te dá uma correção, né? Traz um apontamento para você de algo que você precisa melhorar. E aí a pessoa fala de uma forma que você fala assim, nossa, nada a ver, eu não faço isso. Mas na verdade talvez você faça, não 100% daquilo, mas você faça talvez 10% daquilo. Mas porque você julga que é só 10% e que não é 100%, aí o que você faz? Você descredibiliza aquilo que a pessoa disse. E aí você pode encher o seu coração de ego, de orgulho e falar assim, quem que é a Ana para falar de mim? Eu posso até fazer alguma coisa assim, mas é tão pouquinho, ela faz coisa muito pior do que eu e tá aí falando comigo. E entenda uma coisa, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, né? A nossa batalha é espiritual. E Deus, né, assim como Satanás, ele usa pessoas para nos tocar, para conversar conosco, para nos entregar mensagens. Então, Deus inclusive usou uma mula, né? Então ele usa quem ele quer. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Então às vezes alguém, né, foi usado para te afiar, para te revelar um lugar escuro da sua alma, algo que você precisa lapidar, que você precisa amadurecer, que você precisa melhorar, que você precisa ser transformada. E ao invés de você meditar sobre aquilo, né, reter o que é bom, levar em oração, falar, Espírito Santo, faz sentido isso que a Ana me falou? Eu tô com um pouco de resistência de receber, porque eu sei também de algumas coisas que ela faz errado. Então não tô querendo aceitar essa direção que ela tá me dando. Mas aí você vai, né, em oração, e aí o discernimento de espírito, o Espírito Santo de Deus vai testificar em você. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Na primeira vez que a pessoa vem e me fala uma coisa, me dá uma resistência. Por quê? Por conta da minha infância. Eu fui criada de uma forma de que o meu valor, eu entendi, né, que o meu valor estava naquilo que eu fazia. E não bastava eu apenas ser a Ana. Eu só era reconhecida, validada e apreciava se eu fazia muita coisa, se eu fazia tudo certo, se eu servia. E quando eu fazia alguma coisa errada, parecia que eu não tinha valor. Parecia que aquilo não parecia que nada do que eu tinha feito antes tinha importância. O que importava era só aquele erro ali. O que eu era, quem eu era também não tinha importância. Então o que acontece? Hoje a gente tem muita resistência
em receber uma crítica, de receber uma exortação, de receber uma direção. Porque quando você recebe uma crítica, uma exortação, uma direção, você fala assim, não, eu sou perfeita, eu faço de tudo para fazer da forma perfeita. Como assim eu errei? Como assim eu errei? Então você tem resistência, é mais fácil para o seu cérebro desabonar aquilo que a pessoa está falando, descredibilizar aquilo que a pessoa está falando. É mais fácil para você apontar para outra pessoa, não, você não é alguém digno para me criticar. Não, o que você está falando não é bem assim, não é tudo isso também não. E aí eu me fecho e não me transformo. E saiba, não é sobre aquela pessoa ela está sendo um instrumento de Deus para te lapidar, para te aperfeiçoar. E inclusive, talvez aquilo que a pessoa disse, talvez não tenha fundamento mesmo. Mas ainda assim Deus está falando com você, sabia? Porque vamos pensar comigo, se alguém falou alguma coisa para você que não é verdade, por que você se ofendeu? Se alguém falou alguma coisa pra você que não é real, que não faz sentido, por que tá doendo tanto? Por que tá incomodando tanto? Então isso quer dizer o quê? Que há uma fratura emocional na nossa autoestima, que há algo ali que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus está querendo sarar em nós. Está querendo restaurar a nossa real identidade e nos levar a ser mais do que fazer. Ele está querendo nos mostrar, filha, eu te amo por quem você é. Eu te salvei, eu te alcancei, não pelas suas obras, mas foi de graça, pela minha bondade, pelo meu amor por você. E nós precisamos ser saradas nisso. Nós precisamos entender que nós somos filhas. E os filhos são amados porque eles são filhos. Lógico, os filhos eles têm direitos, mas também têm deveres. Mas os filhos são amados porque eles são filhos, eles pertencem, eles têm, né, esse laço de pertencimento. Então, quando alguém te acusa de algo, e vamos imaginar que não tem sentido, mas eu acredito que sempre tem alguma coisa para você melhorar, né? Se você olhar com coragem, verdade e humildade, sempre vai ter alguma coisa para você falar assim, não, realmente, eu posso melhorar nessa parte. Mas se de fato não tem nada a ver, mas mesmo assim você ficou ofendida, você ficou magoada, se sentiu injustiçada, você ficou vitimada, isso revela que você tem uma autoestima fragilizada, você tem uma fratura emocional, que o seu valor, você entende que você tem valor pelo que você faz e não pelo que você é. Então você tem que fortalecer a sua identidade. Você tem que descobrir realmente quem você é no Senhor. Porque aí sim você não vai se ofender. Você vai ter clareza de quem você é. Então imagina aqui, quem aqui que se considera uma mãe maravilhosa, que de verdade sabe que na identidade, fala assim, não, aqui eu me garanto, Ana, eu sou uma mãe extraordinária. Eu entrego o meu melhor, eu sou uma mãe excelente. Não quer dizer que eu sou perfeita, mas eu entrego todos os dias, eu busco entregar o meu melhor como mãe. Tem alguém aqui que tem muito forte essa identidade dentro de você? Eu confesso que eu tenho. Eu acredito que é um dos melhores papéis que eu desempenho. Eu e meu filho, a gente tem uma conexão assim de coração muito grande. A gente é muito alinhado, eu e ele, pra glória de Deus. Então, o que acontece? Se a Bruna, né? Eu vou usar a Bruna aqui, porque ela é uma amiga de Jesus, né? A gente já caminha um pouco junto. Ah lá, a Nayara tá falando que sim, que ela tem essa identidade, a Diana, a Vanessa, a Eli. Então, assim, vocês têm ciência, né? Essa identidade tá muito forte dentro de vocês, que você é uma boa mãe. Show! Se eu chegar pra você, Eli, e falar assim, nossa, Eli, você é uma mãe péssima, que mau exemplo que você é pro seu filho. Aí ele provavelmente vai olhar pra mim e falar assim, nossa, Ana, acho que não tá bem hoje, porque ela não tá falando coisa com coisa. Aquilo não vai me ofender, não vai me acessar, porque eu tenho certeza de quem eu sou. Da mesma forma, vamos pensar em algo absurdo. Que eu fale pra você assim, Bruna, vamos imaginar que a Bruna ela é extremamente feminina, linda, e tem a feminilidade dela muito fortalecida, a identidade dela feminina muito fortalecida. E eu pego e falo pra ela, você parece um homem. Ela vai olhar assim pra mim e falar assim, tá doida, olha só como eu sou. No que eu pareço um homem? Então assim, aquilo que você tem certeza que tá forte dentro de você, não vai ter ninguém que vai conseguir te ofender, que vai tirar sua paz, porque você tá certo. Então quando
alguém traz algo pra você e tira a sua paz, você fica ofendida, você fica se sentindo injustiçada, vitimada, falando assim, nossa, faço tudo de certo, tudo de bom pra fulana, e ela tem coragem de vir aqui me acusar, ela tem coragem de falar isso pra mim. Precisava falar isso pra mim? Precisava, porque aquela pessoa, ela não é sua perseguidora, seu perseguidor. Ela não é alguém que não gosta de você. Na verdade, ela está sendo um instrumento de Deus na sua vida para te lapidar, para te aperfeiçoar. E geralmente isso acontece dentro do casamento, né? Um afiando o outro. Então, provavelmente Deus usa o seu marido para te afiar e usa você para afiar o seu marido. E muitas vezes a gente olha, né, como se fosse o nosso inimigo. E permite, às vezes, que um espírito de divisão se instale dentro da nossa casa. Eu vou compartilhar algo aqui. Eu compartilhei ontem à noite e hoje de manhã com as amigas de Jesus, né? Nós temos um grupo fechado. Algo que aconteceu comigo. Um dia eu estava almoçando com a minha família, né? E meu marido estava na minha frente. E de repente ele olhou pra mim e ele falou assim, você já percebeu, você já parou pra pensar? Você já percebeu que você come com a boca aberta? E na hora que ele falou isso, eu confesso que o meu ego, meu orgulho foi subindo assim, ó. E eu pensei, jamais. Eu, uma princesa de Jesus, como com a boca aberta? Nunca. Ele tá delirando. Na hora eu tentei rebater. Falei, você que come com a boca aberta? Como assim eu como com a boca aberta? Ou seja, eu não recebi naquela hora. Né? Na hora o ego e o orgulho falaram mais alto, porque aquilo me pareceu absurdo. Né? Me pareceu fora de propósito, que não era o momento. O ego e o orgulho subiram. Mas depois eu terminei a refeição ali, eu saí. E aí o dom do discernimento do Espírito, né? O Espírito Santo de Deus que habita no meu coração, falou, filha, ele tem razão. Você realmente come com a boca aberta. E eu assim, não, eu não como com a boca aberta. Como assim? Eu sempre busco tá correta, né? Eu busco tá sempre alinhada. Eu me preocupo, né? Com o que as pessoas pensam de mim, né? De estar adequada ao ambiente. Comecei a ter essas conversas, né? Internas. Aí o Espírito Santo falou assim, então tá. Na próxima refeição, para um pouquinho e observa como que você tá comendo. Aí tá, teve a próxima refeição. Eu tava distraída comendo, nem tava lembrando mais disso, não tava prestando atenção em como eu tava comendo. De repente o Espírito Santo, para tudo. Vê como que você tá comendo. E de fato, eu tava comendo com a boca aberta. Eu não tava comendo com a boca totalmente aberta, assim, que dava pra ver tudo, mas comia um pouco com a boca aberta e isso fazia com que a outra pessoa que tava diante de mim via os alimentos dentro da minha boca. Isso é extremamente desagradável. E Deus usou o meu marido para me afiar. E eu acredito que você vai concordar comigo que é muito melhor que o meu marido veja isso e me dê esse feedback e me afie, e me mostre isso, do que de repente um dia eu tô lá com a Angélica tomando um café, a gente vai se encontrar e eu começo a comer de boca aberta na frente dela. Ela fala assim, nossa, eu esperava mais da Ana, não tá dando nem pra prestar atenção na conversa porque eu só tô conseguindo ver os alimentos rodando na boca dela. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que reconhecer, né, aquilo que eu não estava querendo reconhecer e agradecer ao meu marido. Por quê? Porque ele estava sendo um instrumento de Deus ali para me lapidar, para me melhorar, para me tornar alguém melhor. Eu acredito que, em sã consciência, ninguém vai querer continuar comendo com a boca aberta. Não é legal, não é elegante, né? Não faz bem para sua imagem. É desagradável de ver e é desagradável de você ser uma pessoa assim. E é o tipo de coisa que você vai precisar de alguém que te afie, que te dê essa direção. Porque talvez você não vai perceber. Às vezes a gente tá comendo e tá pensando em outras coisas, não tá em estado de atenção plena pra perceber, né, como que tá o movimento da boca, como que a gente tá fazendo. Às vezes a gente tá conversando e tudo mais. Então, peguem esse meu exemplo. E toda vez que alguém te der uma orientação, uma direção, expor algo que pode ser um erro seu, uma fraqueza sua, eu sei que talvez no momento o sangue sobe, né? O orgulho e o ego ficam na defensiva. Mas depois se permita meditar sobre aquilo que foi dito e reter aquilo que é bom. Se permita entrar no seu secreto e falar, Senhor, meu marido me falou que eu como com a boca aberta. Faz sentido isso, Senhor? E geralmente, né, tem uma frase que eu gosto muito, se doeu, pega que é teu. Se você ficou ofendidinha, doloridinha, é como eu falei,
Talvez você não coma 100% com a boca aberta, mas talvez você coma 10% com a boca aberta e você pode melhorar aqueles 10%. Talvez você coma 1% com a boca aberta e você pode melhorar aquele 1%. Talvez, de fato, você não coma com a boca aberta, foi só uma impressão que a outra pessoa tem. Mas quando aquela pessoa falou algo pra você, você se ofendeu. Você ficou dodói. Então isso quer dizer que a sua autoestima tá precisando ser fortalecida. A sua identidade no Senhor precisa estar fortalecida. Você deveria ter levado, se não faz sentido, você deveria ter levado na brincadeira. Ah, sério, você acha isso? Não, nunca percebi isso não. E vida que segue, bola pra frente. Aquilo não vai se enraizar no meu coração. Mas pensa sobre isso. Ainda que o que a pessoa disse tem 1% de verdade, é uma oportunidade para você se aperfeiçoar. E se de tudo for 0% verdadeiro, mas eu fiquei ofendida, magoada, chateada com o comentário da pessoa, isso tem que diz muito sobre mim também. Eu tenho que fortalecer a minha autoestima, a minha identidade em Deus e me blindar, né, porque eu não posso me desorganizar emocionalmente quando uma pessoa dizer qualquer coisa. Eu tenho que estar firme, né, naquilo que eu sou no Senhor. Eu tenho que estar convicta daquilo que eu sou, de quem eu sou, da minha real identidade. Então eu não vou me abalar. Então se alguém me dissesse que eu sou uma péssima mãe, isso não vai acessar meu coração, porque eu sei o que eu entrego todos os dias pro meu filho. Então aquilo que mexe com a gente é que de alguma forma a nossa autoestima não está fortalecida e precisa ser renovada em nome de Jesus. Você pode fazer exercícios, por exemplo, de eu sou amada, eu sou valorizada, eu sou reconhecida, eu sou alegre, eu sou amorosa, eu sou delicada, eu sou elegante, né? Tudo aquilo que talvez alguém falou que você não é, diga que você é, até você se tornar. Amém? Então, Deus, ele tá sempre falando conosco, mas às vezes a gente não quer reconhecer que é Deus. Então, às vezes, Deus estava usando meu marido para falar que eu comia com a boca aberta, mas eu não reconheci como sendo Deus. Deus, tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, às vezes você pode estar falando assim, Deus, por que você não fala mais comigo? Mas talvez ele está falando com você e você não está querendo ouvir. Você está resistindo. Não, essa não é a voz de Deus, não. E aí Eliú continua no versículo 14. Além do mais, Deus se revela ao homem de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido. Olha isso. Deus se revela ao homem de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido. E é por isso que a gente tem que ter discernimento de espírito. Pai, em que momentos o Senhor tem falado comigo e eu tô distraída, eu não percebi. Eu não te reconheci em todos os meus caminhos. Eu não te reconheci nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu quero te reconhecer, Senhor. Aumenta a minha sensibilidade. E para aumentar a sua sensibilidade, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que buscar se consagrar. Você vai precisar buscar ter mais tempo de qualidade com o Senhor. Nesse momento, nós, né, como amigas de Jesus no nosso grupo fechado, nós estamos em consagração, nós estamos em um jejum de 24 horas. Por quê? O nosso espírito sente fome de jejuar. Eu não sei se você sabe, mas nós somos seres tricotômicos. O que isso significa? Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. E veja, nós não somos um corpo físico, nós somos um espírito. E o que tem acontecido todos os dias? Nós temos alimentado todos os dias a nossa carne, nosso corpo, e temos esquecido de nutrir e alimentar o nosso espírito. Então, o que aconteceria se você passasse a alimentar a sua carne na mesma intensidade e quantidade que você tem alimentado o seu espírito? Como que eu alimento o meu espírito? Com jejum, oração, meditação na palavra, louvor. Então, assim, às vezes eu passo o dia inteiro comendo para alimentar a minha carne. Mas não separo ali 15 minutos, meia hora, 1 hora, para ter um tempo onde eu vou silenciar tudo, os ruídos, as vozes externas, e eu vou entrar no secreto para ouvir ao Senhor, para alimentar o meu espírito, porque o meu espírito, ele é nutrido, alimentado quando eu ouço ao Senhor. Quando eu ouço ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que você decida nutrir mais o seu espírito. Buscar ter uma vida espiritual. Você não é um corpo físico, você é um espírito. E é por isso que a carne milita contra o espírito.
porque a carne, ela sabe que ela vai perecer. Só que o nosso espírito, ele é eterno. Então nós estamos aqui para nós tratarmos a nossa alma e render tudo que nós pensamos e sentimos ao Senhor. E se a gente fica só alimentando a carne, a gente não vai ser dirigida pelo espírito, mas a gente vai ser sempre direcionada pela vontade da carne. Uma das coisas que eu tenho percebido assim que nós temos feito, tudo a gente quer ter o máximo de sabor. E a gente tem perdido o prazer de saborear as coisas como de fato elas são. Então, por exemplo, açaí. Quem aí gosta de açaí? Deixa eu conhecer você. Quem aí gosta de açaí? Alguém aí que gosta de açaí? Enquanto isso, eu vou ler nos comentários aqui. A vovó Fon falou, nem sempre uma crítica é para nos diminuir, mas para nos fazer refletir um pouco mais em nossos atos. Isso mesmo, minha irmã. Glória a Deus. A Elisângela, como fazer parte do grupo das Amigas de Jesus? É só digitar aqui devocional. Digita devocional que você vai receber o link para fazer parte da nossa comunidade fechada. Ah lá, a Josi diz que gosta, a Vanessa também, a Ara Pereira diz que ama açaí, a Bruna, a Inês, a Mariana diz que não gosta. A Lê Pebela diz que gosta, a Cristiane diz que gosta, glória a Deus. Mas vamos ver, será que você gosta mesmo de açaí? Como que é o açaí que você come? É o açaí purinho, sabe? Só o roxo ali, só a polpa mesmo. Ou você coloca leite condensado, leite em pó, banana, morango. Como que é o seu açaí? Porque o açaí é o açaí. Será que você gosta mesmo do açaí? Você saboreia o açaí? Ou você gosta daquele sorvetão de açaí, que você coloca um monte de coisa? E aí? Você continua gostando de açaí? Quem gosta de saborear o açaí natural, o gosto natural? Ah lá, Bruna, puro eu não gosto. Ah lá, eu coloco tudo. Ah lá, Bruna, tudo que tiver direito. Ah lá, a Cei está falando, como mora no Pará é grosso mesmo. Então, esse modo aí bruto, puro. Ah lá, a Mariana diz que gosta puro, o mais simples possível. Exatamente, aí sim. Ah lá, a Josi também diz que gosta puro. Mas a maioria das pessoas não vai gostar do sabor original. Pode até comer, mas não é assim, se eu amo açaí. O que ela gosta mesmo é quando tá ali cheio de aditivos, né? Cheio de excessos de sabores. E o que isso tem a ver com o nosso emocional? É que a nossa carne tá sempre querendo deixar tudo gostoso. E existem momentos que a gente precisa sentir o sabor daquele momento. E às vezes nem é sempre um sabor agradável. É um sabor natural. Eu, por exemplo, agora, hoje faz 15 dias que meu pai faleceu. Eu tô sentindo o sabor do luto. E ontem foi o primeiro dia que eu me permiti sentir mesmo, chorar, sabe? Porque eu tava envolvida com tanta coisa que tinha que resolver. Eu precisei viajar, quando eu voltei tinha várias coisas pra resolver. Então não tive tempo, né, de processar tudo que aconteceu. E ontem me caiu a ficha. Ontem eu tava conversando com Deus e me caiu a ficha de que o meu pai não está mais aqui. E aí eu me permiti chorar. E aí o que acontece? Nós estamos buscando muito um excesso de sabor. Artifícios para nos blindar, nos proteger de coisas que são necessárias. É necessário você sentir cada processo, de você entender e reter o que é bom de cada processo. E muitas vezes a gente quer fazer que nem o açaí. Tem que comer o açaí? Mas vamos colocar uns aditivos aí para melhorar um pouquinho o gosto, senão vai ficar muito ruim. E nós precisamos moldar o nosso caráter, dizendo não para nossa carne muitas vezes. Assim, não, vamos comer o natural mesmo. Vamos sentir o sabor disso daqui. Vamos suportar o processo. Não vamos querer dar um jeitinho, não. Não vamos querer pegar um atalho, não. É necessário que você sinta o sabor. Às vezes vai ser um mel e vai ser maravilhoso, mas às vezes vai ser algo mais amargo também. E tá tudo bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, às vezes a gente vai orar, mas a gente quer
deixar tudo mais confortável por possível. Isso não é errado, tá, gente? Mas às vezes a gente fica colocando um monte de impeditivo. Eu não oro porque eu não tenho isso. Eu não oro porque não sei o quê. Faça de acordo com o que você pode, até que você tenha condições de fazer de forma melhor ainda. Se posiciona em nome de Jesus. E eu tenho percebido isso, que não é sobre o alimento, mas é sobre esse nosso desejo por excessos. Esse nosso desejo por estar sempre confortável. Então, se possível, faça esse exercício hoje. Pega o sabor natural de alguma coisa que geralmente você disfarça. Por exemplo, café. Quem aqui gosta do café puro? Quem aqui só toma com açúcar? Se você só toma com açúcar, quem aprecia mesmo café... Eu não gosto de café, gente, mas quem aprecia mesmo café geralmente não toma com açúcar. Fala que é um pecado. Então, quem gosta mesmo de café fala que o açúcar tira todo o sabor, né, do café. Então é como se você estivesse mascarando ali o sabor do café. A Mariana diz que toma sem açúcar. Então se você, por exemplo, toma só café com açúcar, e você fala, não, café sem açúcar, Deus me livre. Então o que você tem que fazer? Começa a diminuir a quantidade de açúcar que você coloca. Lá, ele falou que toma com açúcar e gosta. Mas pensando nisso de trazer um desconforto para sua carne. E isso não é só sobre o café, mas é sobre você ter envergadura espiritual para resistir o pecado. Para quando você tiver que entrar numa situação de desconforto, pela sua fé, pela obediência à palavra, você não tenha dificuldade, porque você sabe dizer não para sua carne. Você sabe quebrar padrões. Até hoje eu fazia assim, mas agora eu vou fazer diferente. E eu sou capaz, eu tenho habilidade, capacidade de fazer, porque eu tô sempre me disciplinando, eu tô sempre me colocando em desconforto, eu tô sempre tentando fazer algo que eu não fazia antes. Então, se você coloca o café, que tal você começar a diminuir... se você coloca o açúcar no café, que tal você começar a diminuir o açúcar, até quem sabe você apreciar, que nem várias irmãs aqui, o café no seu estado natural. Só o café. Então, tem muitas coisas que a gente quer, né, adicionar sabor, mas Deus está nos convidando para um lugar de menos. Quando nós vamos para a presença, o que a gente tem que levar é o essencial, e o menos geralmente é mais unção, mais favor, mais graça, mais discernimento, mais verdade, mais sabedoria, mais fé. Então pense sobre isso, no excesso de sabor, no excesso de ruído, no excesso de informação que tem no seu dia. Eu creio que Deus está nos chamando para nos separarmos voluntariamente, para ouvirmos a voz que realmente importa. Porque Deus está falando com você em todo o tempo, só que talvez você não está ouvindo, porque sua vida está com excesso de gente, de ruído, de sabor, de informação, de estímulo. Você precisa se retirar. Deus, ele não divide a glória com ninguém. Você vai precisar silenciar tudo e ir para um tempo a só com ele. E às vezes esse momento a só vai ser no chuveiro. Eu falo que não tem banheiro é lugar de oração, né? Ali no chuveiro você pode chorar, ninguém depois não vai nem perceber, porque ali mesmo você se recompõe, depois sai, ali você se alivia. Então você tem que ter um momento no seu secreto, um momento que é só seu, um momento onde os ruídos silenciem, onde é só você e ele. Amém? E ali ele vai se revelar a você. Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, se você tem andado distraída, experimenta silenciar os ruídos, deixa o seu celular num canto e vai só com o Senhor, para um lugar só seu. Então Deus se revela ao homem de um modo ou de outro. Não espere que Deus entre na sua caixinha. Deus é um ser sobrenatural. Então você acha, às vezes você fica esperando assim, o Senhor fala comigo dessa forma. Não, o Senhor pode falar da forma que Ele quiser. Ele pode usar um outdoor, Ele pode usar a palavra dEle, Ele pode usar uma pessoa, Ele pode usar sonhos, Ele pode usar as mais diversas maneiras. Ele pode usar um pensamento seu, um sentimento seu. Então Deus fala de muitas formas. E você precisa pedir discernimento de espírito.
Meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. É cada... Tava aqui só excluindo essa pessoa aí que invadiu a nossa live. Glória a Deus por todas as coisas. E então Deus se revela, Deus fala conosco o tempo todo. Versículo 15. Ele se revela em sonhos e visões. Aqui ele tá falando como Deus pode falar com você. Talvez Deus nunca falou com você até hoje em sonhos e visões, mas ele pode falar. Então ele se revela em sonhos e visões durante a noite, quando os homens estão dormindo profundamente em suas camas. Nessas horas, Deus faz o homem ouvir seus ensinos e o aterroriza com advertências para mudar as ideias erradas do homem, para livrar o homem do orgulho e das suas más ações. Então Deus vai usar pessoas, situações, sentimentos, pensamentos para te livrar do seu orgulho e das suas más ações. E aí eu quero dizer, você tá aberta para ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus? Porque isso vai te levar para um desconforto. Esse direcionamento de Deus vai ser o limão, sabe? Você vai chupar o limão. Vai ser o café sem açúcar. Vai ser o açaí sem aditivos, sem excesso de sabor. Vai ser o cru, o natural, né? Vai ser um confronto com a realidade, com você sem maquiagem, sem filtro. Então ele se revela a você e ele vai se revelar. E muitas vezes quando você ouvir esses ensinos, talvez você vai ficar aterrorizado com as advertências. Mas esses ensinos, esses direcionamentos são para mudar as nossas ideias erradas, para purificar o nosso coração, para tirar o nosso orgulho. Então Jó, ele passou por todo esse sofrimento. E lá no capítulo 42 ele vai dizer, ele vai entender o que aconteceu. Ele vai dizer assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu passei por esse processo no natural, agora que eu caminhei com o Senhor lado a lado, agora que eu tirei os sabores, né, das minhas riquezas, dos meus filhos, da minha mulher, dos amigos, agora que eu fiquei só, agora que eu tô sentindo o sabor de ser eu puro, agora os meus olhos te veem. Uau, glória a Deus. Deus está falando com você nessa manhã e falando comigo fortemente. Então muitas vezes Deus vai precisar tirar os excessos da sua vida para que você compreenda a sua real identidade, quem você é em Deus, para que você entenda que é só no Senhor que está a sua segurança, a sua confiança, a sua estabilidade, a sua esperança. E talvez você está colocando um monte de sabor aí. Não, eu posso ficar tranquila porque eu tenho um marido. Não, eu posso ficar tranquila porque eu tenho um terreno. Não, eu posso ficar tranquila porque eu tenho o meu trabalho. Eu posso ficar tranquila porque eu tenho fulano. Você tem que entrar no descanso do Senhor. O Senhor é sua torre alta. Ele é o seu ajudador. Ele é o socorro bem presente na angústia. Só Ele não vai te frustrar. Só Ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te desamparar. É Ele. Tudo é sobre Ele. Então o Senhor, ele se revela em sonhos e visões durante a noite, quando os homens estão dormindo. E ele se revela para nós, versículo 17, para mudar as nossas ideias erradas, para livrar o homem do orgulho e das suas más ações. Versículo 18, para preservar a sua alma da cova e a sua vida da espada. Além disso, Deus pode castigar o homem com doenças e seus ossos podem estar com constante dor, a ponto do homem perder completamente a vontade de comer, por mais gostosa que seja a comida. Ele vai emagrecendo até restar apenas pele e osso. Pouco a pouco, sua alma se aproxima da cova e a sua vida dos mensageiros da morte. Mas se houver um anjo para cuidar dele, um entre 1000 dos anjos de Deus, e pedir em favor e lhe ensinar o que é certo, e disser a Deus: salve esse homem, não o deixe ir ao mundo dos mortos, aqui está o resgate pelo seu pecado. Então o corpo desse homem se tornará saudável como o de um bebê, e ele ficará forte como um jovem. Então Deus pode restaurar toda a sua história, toda a sua vida. Deus pode fazer algo novo, mas você precisa estar aberta para reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas pessoas mais improváveis que Ele pode estar levantando para te entregar uma palavra, para te corrigir, para te exortar, para te colocar no centro da vontade dEle.
Deus faz assim. Deus pega as coisas loucas e para confundir as sábias. Ele usa quem Ele quer. Então não seja orgulhosa quando alguém falar algo para você. Não fique rebatendo, descredibilizando, né? Porque, quem é fulano para falar sobre mim? Peraí. Ela também é filha de Deus, né? Ou é criatura de Deus. Deus pode estar usando ela para me entregar uma palavra. Deixa eu ir pro meu secreto, deixa eu buscar a testificação no Espírito, deixa eu buscar no Senhor o que Ele está querendo me revelar, o que Ele está querendo trabalhar em mim. E mesmo que aquilo que está sendo dito não é verdade, tem algo a ser trabalhado ali no meu emocional, porque eu me ofendi, eu me desorganizei. Então Deus pode restaurar a sua vida. Versículo 26, Ele fará orações sinceras a Deus e receberá respostas, viverá feliz na presença de Deus e será considerado justo. Exatamente, a Bruna falou ali algo maravilhoso. A crítica é um presente. Hoje eu tenho isso tão claro dentro de mim. As pessoas que mais gostam de você ou que estão inspiradas por Deus vão te fazer críticas. Estão te afiando ali. Mas as pessoas que não se importam com você, elas vão só falar que você é maravilhosa, que você é incrível, que você faz tudo certo, que é muito bom estar com você. Só vão falar coisas incríveis sobre você. Mas o que isso traz de crescimento para você? Então a crítica é um presente. A crítica te mostra que você pode melhorar. Você deve amar a repreensão, a correção. Então quando você tem, por exemplo, um cliente que mostra para você ali, olha, Ana, isso aqui podia ser melhor, isso aqui não tá funcionando. Maravilhoso, ela tá vendo algo, ela tem uma experiência que eu talvez não tava conseguindo enxergar. E agora Deus me dá a oportunidade de corrigir, de melhorar, de aperfeiçoar. Então nós precisamos receber a crítica, nós precisamos amar a repreensão. Porque um bom pai corrige o filho que ama. Um pai negligente deixa o filho fazer o que quer. Inclusive, uma das coisas mais destrutivas que um pai e uma mãe pode fazer por um filho é não colocar limites. Toda criança clama por limites. Então, quando você vê o seu filho muito rebelde, desobediente, respondão, ele está clamando para que você coloque limite. Para que você exerça a sua maternidade, para que você exerça a sua paternidade, porque ali ele se sente cuidado, protegido, pertencente a algo. Agora, quando você vê ele quebrando tudo, você não faz nada, esses adolescentes de hoje assim mesmo, essas crianças assim mesmo, e ignora, isso é um abandono. Então, quem te ama vai te corrigir. Um bom pai corrige aquele filho que ama. Um bom pai corrige a filha que ama. Um pai negligente abandona e deixa fazer o que quiser. E quantas pessoas, né, que eu já conheci, que já me relataram que hoje sentem isso, que tudo que elas queriam, que elas faziam tudo errado, porque tudo que elas queriam era a atenção dos pais, mas os pais pareciam que estavam em outra dimensão e simplesmente não se importavam. Então, quantas de nós, né, fomos rebeldes, tomamos decisões ruins porque a gente queria chamar a atenção, a gente clamava por limite e não houve esse limite. Então, um bom pai, uma boa mãe, ela estabelece limites e o filho, ele se sente protegido, ele se sente pertencente. Ele sabe que tem alguém por ele, que ele não tá sozinho. Isso é maravilhoso, maravilhoso. No primeiro momento ele pode falar assim, todo mundo vai, eu não vou. E você fala assim, você não é todo mundo, você tem pai, você tem mãe, você tem alguém por você. Na hora ali ele pode ficar meio chateadinho, né? O orgulho, o ego, o sangue ferve, né? Mas depois, lá no cantinho dele, o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração assim, minha mãe no fundo tá certa, eu sei. Minha mãe me ama, minha mãe quer o melhor pra mim, meu pai quer o melhor pra mim. E como é bom isso. Saber que alguém se importa com você verdadeiramente, que quer o melhor pra você. Eu sempre converso isso com meu filho. Quando eu preciso dizer um não pra ele, eu falo assim, filho, a resposta hoje é não. Você entende que a mamãe quer o melhor pra você? Que eu tô fazendo isso por amor? Se eu pudesse, se fosse bom pra você, eu liberava. Mas eu tô entendendo, com a visão que Deus me deu, que não é melhor, esse não é o melhor pra você, meu filho. E aí ele respira fundo, ele fala, eu sei, mamãe, que você me ama, eu sei que você fez o melhor. E às vezes ele vai lá pro quarto, ele tá chateado. Mas ele tá se sentindo amado, pertencente, valorizado, percebido. E nós precisamos nos atentar para isso. Todo ser humano, ele tem escrito aqui na testa, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá escrito aqui, eu preciso ser amada e reconhecida. Na sua testa também tá escrito, aqui não consigo te ver aqui.
Mas quando você entrar lá nas Amigas de Jesus, que lá a câmera é aberta, eu vou ver escrito aqui em você: eu preciso ser amada e reconhecida. Todas nós precisamos de reconhecimento. Todas nós precisamos nos sentir pertencentes. Então o texto vai continuar. Além disso, Deus pode castigar o homem com doenças e seus ossos podem estar em constante dor. Aqui eu já falei, né? Versículo 25. Então o corpo desse homem se tornará saudável como o de um bebê, e ele ficará forte como um jovem. Ele fará orações sinceras a Deus e receberá respostas. Viverá feliz na presença de Deus e será considerado justo. Depois ele dirá a todos: eu pequei, cometi injustiças, mas ele me perdoou. Deus me livrou do castigo merecido, impedindo que eu descesse a cova, e viverei para desfrutar dos caminhos da luz. É o que eu estou falando aqui. Quando Deus coloca limites para nós, né, e a gente reconhece o Senhor nos nossos caminhos, assim, opa, o Senhor está no controle da minha vida, está na direção da minha vida, o Senhor está cuidando de mim. O Senhor colocou um freio, porque senão eu ia correr para o abismo. Senão ia ser a minha destruição. Ele está me livrando da espada, está me livrando da morte. Então o Senhor disciplina quem Ele ama. Então depois você vai reconhecer: Deus me livrou do castigo merecido, impedindo que eu descesse a cova, e viverei para desfrutar dos caminhos da luz. Vou viver para testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Eu vou me tornar uma carta viva do amor de Deus. Vou falar que Deus, Ele corrige aqueles que ama, e vale a pena servir ao Senhor, vale a pena reconhecer a soberania dEle, vale a pena se submeter à direção dEle, porque a vontade dEle para nós, ela é boa, agradável e é perfeita. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem na vida do homem, em alguns casos 2 ou 3 vezes, para livrar esse homem da morte e fazer brilhar sobre ele a luz da vida. Então, quando nós não aprendemos uma lição, Deus vai levantar outras pessoas, outras situações, para nos revelar aquilo de uma outra forma até que a gente aprenda. Então, às vezes, você tem a sensação que em determinada área da sua vida você está sempre patinando, parece que você não sai do lugar. Quando parece que você vai sair, você volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque tem um aprendizado ali que você está cega espiritualmente, e é preciso que as escamas dos seus olhos caiam. Então, faça uma autoavaliação, olha para a sua vida hoje e se pergunta, né, qual que é a área da minha vida onde eu tenho o pior resultado hoje? É a minha finança? São as minhas finanças? É o meu casamento? É o meu relacionamento com os meus filhos? É o meu ministério? É o meu relacionamento com Deus? Onde é que estão os meus piores resultados? E aí, com coragem, verdade e humildade, você vai levar isso em oração. Pai, eu identifiquei que a minha vida inteira eu estou lutando com as minhas finanças. Pai, eu identifiquei que a minha vida inteira, até hoje, eu não consegui viver uma disciplina constante de oração, de meditação na palavra. Pai, me ajuda a romper com isso. Quebra todo o jugo. Despedaça, né, os portões de ferro, de bronze. Me ajuda, Pai, a romper. Sem Ti eu nada posso fazer. Eu já tentei do meu jeito, não deu certo. Agora eu me submeto à Sua vontade. Me dá instrução de sabedoria. Pai, me capacita, me fortalece. Me reveste. Então, o Senhor às vezes vai permitir que você passe, né, por um momento difícil, uma provação 2, 3 vezes, um desconforto, uma exposição a uma situação difícil, até que você aprenda. Para livrar esse homem da morte e fazer brilhar sobre ele a luz da vida. Então, os desafios da vida são para te livrar da morte, para que você saia aperfeiçoada. Versículo 31. Ouça com atenção, Jó. Não diga nada por enquanto, deixe-me falar. Fale apenas se tiver uma resposta séria. Isso eu quero ouvir, porque a minha vontade é que você seja absolvido. Se você não tem nada a dizer, ouça-me e fique em silêncio. Vou continuar a lhe mostrar o que é a verdadeira sabedoria. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos continuar ouvindo aqui o discurso de Eliú, esse jovem que, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, está trazendo tanta revelação de verdade ao coração de Jó, mostrando para Jó que Deus está falando com ele, mas não da forma como ele esperava, não da forma como Deus costumava falar com ele, mas agora Deus está falando com ele através do sofrimento, através da dor. Será que a gente tem conseguido discernir as variadas formas com que Deus pode falar conosco? As variadas formas com que Deus está falando conosco? Talvez a gente espera que Deus fale conosco numa pregação, na meditação na palavra,
Mas talvez Deus está falando conosco através do sofrimento. Talvez Deus está falando conosco através do nosso marido. Talvez Deus está falando conosco através de uma pessoa que a gente não dá muito crédito. Mas tudo isso com um objetivo: moer o nosso orgulho. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos receber um espírito de humildade, de sabedoria, para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos sentimentos, e nos submetermos, à direção que Ele tem nos dado, que Ele vai nos dar. Porque parece muito bonito no discurso, mas você viver, segundo a vontade de Deus, é bem desafiador, porque desafia a sua dor. E os vencedores, eles vencem as suas dores, aquilo que traz constrangimento, que traz desconforto. Que em nome de Jesus essa palavra, ela floresça aí no seu coração, que ela dê frutos, que quando você ouvir na próxima vez uma crítica, uma exortação, você esteja aberta para meditar sobre aquilo que foi liberado sobre você. Será que isso aqui faz sentido? Por que será que eu fiquei incomodada? Vai, leva em oração, sabe? Não descredibiliza. Não deixa o seu orgulho falar mais alto e te impedir de viver a transformação que Deus quer trazer para você através daquela situação, através daquele direcionamento. Então essa é a palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã. Quem aqui foi abençoada? Quem recebeu uma porção do Senhor nessa manhã? Glória a Deus por isso. E eu quero convidar vocês para dar um próximo passo com o Senhor. Entendendo Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós entendemos que nós precisamos amadurecer na nossa fé. Nós precisamos aprender mais do Senhor. E hoje nós terminamos uma turma do nosso devocional Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E na próxima semana nós vamos iniciar uma nova turma. E o Senhor me deu uma direção muito específica, porque até hoje nós já tivemos 5 turmas. E até hoje nós sempre meditamos em devocionais, A gente sempre trazia uma palavra, depois vinha um devocional. Mas dessa vez o Senhor me deu a direção de que em unidade, lá no nosso grupo fechado, nós vamos ler nos próximos 6 meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós vamos ler juntas ali o Novo Testamento completo. E no ano que vem, os 6 primeiros meses, nós vamos ler juntas lá dentro do grupo fechado o Velho Testamento, e assim nós vamos ler a Bíblia inteira juntas. Eu já tenho feito aqui há 2 anos, lendo com vocês, mas lá a gente vai fazer de forma mais aprofundada e de forma mais rápida, Nós vamos em 6 meses ler o Novo Testamento e mais 6 meses o Velho Testamento. Então em um ano nós vamos ler a Bíblia completa. A Bíblia que eu vou utilizar, a tradução, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Opa! Eu vou utilizar essa tradução aqui, que é uma Bíblia de estudo, que é a Nova Almeida Atualizada, que ela tem um vocabulário mais acessível, Não é tão arcaico como a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. Olha só o tamanho do estudo dela, só para vocês terem uma ideia de diferença. Olha aqui a NBV e essa NAA, que essa aqui é de estudo, mas ela é mais fininha, Essa daqui é a Bíblia mais completa, na minha opinião, que tem hoje. Não é uma Bíblia para você levar para a igreja, É uma Bíblia para tempo de mesa, para você abrir e estudar. Ela tem mapas, ela é colorida. Pensa numa Bíblia linda. Então, e com muita referência, com muito estudo. Então, se você quer fazer parte desse nosso próximo grupo, o que inclui, Como que funciona a nossa comunidade? A nossa comunidade funciona assim. Quarta e sexta, nós temos encontros às 7 da manhã. E nesses encontros da quarta e sexta, nós vamos meditar na Bíblia. E nós temos também uma comunidade dentro do Telegram. Nos dias que não tem encontro, nós vamos meditar na palavra lá dentro do Telegram através de áudio. Eu vou ler os 3 capítulos diários e vou liberar um áudio às 6 da manhã explicando aqueles 3 capítulos, e aí a gente vai conversando durante todo o dia o que Deus falou. Então todos os dias nós vamos ler 3 capítulos da Bíblia.
E nas quartas e sextas que tem o encontro, aí a gente vai ler os 3 capítulos dentro dos encontros que são na plataforma Zoom. Então, para você fazer parte, é só você digitar aqui devocional. Você vai receber um link e aí tem 2 opções de você fazer parte. Tem você fazer na assinatura mensal, que você pode testar o primeiro mês, ver como é. E tem também a assinatura anual, que aí tem um desconto, né? Porque você vai se comprometer com 1 ano. Então, se você fazer anual, você vai conseguir pegar tanto o estudo do Novo Testamento como do Velho Testamento. Só que fazer parte da comunidade não é só isso. Além desse estudo, né, da Bíblia, que nós vamos ler a Bíblia todas juntas, né? E desses 2 encontros semanais ao vivo e mais os encontros diários lá dentro do Telegram que a gente tem, você também tem os encontros de terça e quinta. Nesse momento, nós estamos... Nas terças e nas quintas, nesse grupo fechado, nós estamos meditando no Devocional Plenitude. Então, sempre tem uma palavra e depois a gente medita sobre o Devocional Plenitude. Nós estamos no estudo 21, se eu não me engano. Então, nós estamos na metade, são 40 estudos. E depois, quando terminar o Plenitude, aí nós vamos ficar tanto de manhã, na segunda e na sexta, como na terça e na quinta à noite, só meditando na palavra. Mas enquanto não termina o Plenitude, então... quarta e sexta vai ser o Novo Testamento, né, os encontros, e terça e quinta o Plenitude. E além desses encontros da manhã e desses encontros à noite, a cada 15 dias a gente tem o clube de leitura cristão. Então todo mês a gente lê junto um livro, né, que a gente decide lá, a gente tem várias sugestões e tudo está incluso nesse devocional. Então você vai fazer parte de uma comunidade que tem vários encontros, várias coisas muito legais. Você entrando hoje, você já vai ter acesso à área de membros, você já vai ter acesso aos últimos encontros, todos os encontros ficam gravados, você vai ter acesso a todos os livros que nós lemos e meditamos juntos. Ano passado, para vocês terem uma ideia, juntando os devocionais, mais o clube de leitura, nós lemos juntas, palavra por palavra, 18 livros. 18 livros. Então, assim, mulheres que nunca tinham lido, começaram a ler 18 livros. Então, o que eu sempre falo, né? Eu sou formada em letras, sou professora de língua portuguesa, então eu amo ler e eu acabo passando, né? Transmitindo esse meu gosto, né? Esse meu amor que eu tenho pela leitura. E eu sempre falo que não existe pessoas que não gostam de ler, tem pessoas que não encontraram ainda o livro certo. Então, quando você encontra o livro certo, quando você encontra o livro que tem a ver com aquilo que você está buscando, você começa a perceber que você gosta de ler. Então hoje, por exemplo, às 20 horas, nós vamos ter um encontro do nosso clube de leitura. Então se você fazer parte hoje do devocional, você já pode fazer parte. Nós estamos estudando esse livro, A Dama, Seu Amado, Seu Senhor, que inclusive vai falar sobre autoestima, sobre essas distorções, né, que a gente tem, que por conta de, na infância, a gente tem entendido que o nosso valor estava quando a gente fazia algo certo e não em quem a gente era. Hoje a gente tem dificuldade em receber crítica, então aqui tudo vai ser esmiuçado. A gente vai entender por que a gente tem problemas no casamento, também porque tem distorções de identidade e por que às vezes a gente não consegue ver também o Senhor como um pai, porque também tem distorções na nossa identidade em relação à nossa imagem de Deus para nós. Então é um livro preciosíssimo de J.I. Jakes, então hoje à noite nós vamos estar conversando sobre ele. Tem sido um tempo maravilhoso, olha lá, a Cíntia tá lendo, é maravilhoso, né, Cíntia? Ele escreve de uma forma poética e a sensação que eu tenho, assim, nossa, como ele sabe tanto sobre mim, né? Porque parece que ele conhece mesmo a alma humana, né? Que ser humano extraordinário, criado por Deus. Então vai ser uma alegria poder te receber nessa próxima turma. Tenho certeza que Deus vai acrescentar muito, né? Se você já gosta das lives aqui, lá dentro dos nossos encontros fechados, eu consigo aprofundar ainda mais. Hoje mesmo a gente teve uma aula sobre como apimentar o casamento. Então a gente falou sobre coisas que, às vezes, aqui no aberto, eu não consigo falar, né? Então lá a gente tem espaço, lá você pode falar comigo, né? E aqui, lá eu consigo te ver, porque aqui só você me vê. Então, a Noélia tá perguntando como comprar esses livros. Me chama depois no privado, minha irmã, que eu te mando o link, tá bom? Me manda um oi ali e fala assim, eu quero o link do livro tal, quero o link da Bíblia tal, e aí eu mando pra você. Então quem quiser fazer parte do devocional, manda aí devocional. Se não der certo, me chama, fala, não deu certo o link, porque às vezes, como muita gente chama, pode não dar certo.
E agora tá chegando aí pra você só a assinatura mensal, né? Se você quiser a anual, me chama também que eu te mando o link anual. Perfeito? Então deixa eu orar por você. Agora eu vou buscar meu filho na escola, tô morrendo de saudade. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa manhã na tua presença. Obrigada por nos renovar, por nos direcionar, por nos fortalecer, Senhor, com a tua palavra, por abrir os nossos olhos, Senhor, para os enganos que muitas vezes nós estávamos distraídas, Senhor. Quantas vezes, ó Pai, o orgulho, o ego tem tentado nos cegar, nos tirar da tua presença e nos fazer não reconhecer, Senhor, que o Senhor está falando conosco. Aumenta, Senhor, a nossa sensibilidade para que nós possamos te ouvir, ó Pai, para que nós possamos te reconhecer em todos os nossos caminhos, em todos os nossos pensamentos e sentimentos. Nós queremos caminhar segundo a tua vontade, ó Pai. Santifica, Senhor, os nossos lábios, o nosso coração, nos purifica, Senhor. Que nossa vida, ó Pai, possa glorificar o teu nome, possa te exaltar, ó Pai. Que a nossa forma de viver possa resplandecer a sua glória em nós e outras pessoas possam olhar para nós e se sentirem atraídas para a tua presença. Que nós venhamos nos tornar, Senhor, cartas vivas do teu amor, instrumentos, Senhor, da tua bondade, onde nós possamos, Senhor, sermos abençoadoras e não somente uma bênção. Nos usa, Senhor, opera em nós o teu querer, nos ajuda, Senhor, a romper com tudo aquilo que tem nos paralisado, que tem nos ofendido, que tem nos vitimado. Nós queremos ser curadas, ó Pai, e sermos usadas nas tuas mãos para curar, para libertar outras mulheres. Nós queremos nos levantar, Senhor, para expandir o teu reino. Nós queremos nos levantar para alcançar mais e mais vidas para o teu reino, em nome de Jesus. Nos desperta, ó Pai, para a urgência da salvação, que nós venhamos sentir nosso coração queimar, Senhor, para alcançar todos os nossos amados para Jesus e para que todos nós estejamos desfrutando em breve, Senhor, da nossa vida eterna. Pai, obrigado por essa manhã. Eu abençoo cada uma das tuas filhas e declaro, Pai, que elas terão um dia abençoado pelas tuas mãos, um dia marcado pela tua bondade, onde elas vão te conhecer e te reconhecer de perto em cada detalhe do que elas vão viver hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que tudo te vá bem, que você viva um dia de céus abertos. Dá aqui um abraço, você que ficou até o final. E até a próxima, em nome de Jesus.